Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química Orgânica. Na videoaula de hoje a gente vai resolver essa questão que diz o seguinte: dê o nome do seguinte composto orgânico. Para a gente dar o nome a ele, a gente precisa encontrar a cadeia principal, que é aquela cadeia que possui o maior número de átomos de carbonos. Nesse caso, a nossa cadeia principal pode ser essa reta aqui com 4 carbonos. A gente vai ficar com 3 ramificações. Uma, duas, 3 ramificações. As 3 ramificações, cada uma delas possui apenas um átomo de carbono. Para dar um nome a uma ramificação, a gente vem aqui embaixo na tabela de prefixos. Com o prefixo, a gente vai analisar o número de carbonos que a gente tem em cada ramificação. São apenas um carbono que a gente tem em cada uma dessas ramificações. Então a gente vai utilizar o prefixo met, que é o prefixo que utilizamos quando a gente tem apenas um carbono, tá? Voltando aqui na nossa cadeia, né, carbônica, a gente tem aqui met, que é esse prefixo, met, que é para esse prefixo aqui, para essa ramificação, e met para essa outra ramificação. Como são todas ramificações, você sempre termina o nome de uma ramificação com a terminação il. Então você tem aqui um metil, metil e metil. Esses são nomes que a gente vai dar para as nossas 3 ramificações. A gente tem também que localizar em qual carbono estão essas nossas ramificações. Por exemplo, esse carbono aqui, que está ligado a essa ramificação, é de qual número da nossa cadeia principal? A gente precisa numerar a cadeia principal. Para fazer a numeração dela, a gente vai começar do lado mais próximo das ramificações. Se eu começar aqui, ó, da direita para a esquerda, no carbono 2 eu terei uma ramificação e no carbono 3 duas ramificações. Mas se eu começasse da esquerda para a direita, já no carbono 2 eu teria duas ramificações, mais ramificações do que começando pelo outro lado. Então é desse lado que a gente vai começar. 1, 2, 3, 4. A nossa cadeia principal tem 4 carbonos. No carbono de número 2 eu tenho duas ramificações metil e no carbono de número 3 uma ramificação metil. Para dar um nome para a cadeia principal, você vai fazer o seguinte: vai escrever o número 2, que é a posição onde está uma ramificação, vírgula, o número 2 de novo, que é o carbono da cadeia principal que está ligado à segunda ramificação, aí vírgula, o número 3, que é o terceiro carbono, né, o carbono 3 da cadeia principal, que está ligado à terceira ramificação. São 3 ramificações, então você vai utilizar a palavra tri antes do nome da ramificação, que é metil. Você está dizendo então que você tem 3 vezes a ramificação metil. A cadeia principal ela possui 4 átomos de carbonos. Você vai vir aqui no seu prefixo e vai utilizar o prefixo but, que é o prefixo que você utiliza quando você tem 4 átomos de carbonos. Então você vai vir aqui depois do nome da ramificação e utilizar a palavra but. Depois do prefixo você vem no intermediário. A cadeia principal ela é composta por prefixo, depois intermediário e depois sufixo. Tá? O intermediário tem relação com a saturação da cadeia carbônica. Se ela possuir apenas ligações do tipo simples, né, a gente diz que a gente tem um alcano e utilizamos o intermediário an. Mas se eu tiver dupla ligação, o intermediário é o en. E se eu tiver tripla ligação, o intermediário é o intermediário in. Mas você pode voltar lá na molécula para observar e você vai perceber que você não tem nem tripla nem dupla ligação. A sua molécula só possui ligações do tipo simples. Então o intermediário que você vai utilizar é o intermediário an. Então você vai escrever aqui an. E agora só falta o nome do nosso sufixo. O sufixo ele tem relação com a nossa função orgânica. A função que a gente está analisando ali é a função hidrocarboneto, que é aquela função que só tem 2 elementos químicos dentro de suas moléculas, o elemento carbono e o elemento hidrogênio. Vocês podem notar que todos os átomos que a gente tem dentro dessa molécula ou são átomos de carbonos ou são átomos de hidrogênios. Logo, a gente tem um hidrocarboneto. E a terminação do nome vai ser a letra O. Então você vai juntar, né, but mais an da butan, mais a letra O. Butano é o nome da nossa cadeia principal. Observem que está escrito aqui butano, que é a nossa cadeia principal,
E antes do nome da cadeia principal está a parte da ramificação, 2,2,3-trimetil. O nome do composto orgânico é a união de ramificações mais cadeia principal. É o nome de toda a nossa molécula. Então vai ficar para a gente 2,2,3-trimetilbutano como sendo o nome aí do nosso composto, tá bom? Pessoal, é basicamente isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química orgânica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que vocês tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui, de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!